Fala, player! Tudo bem com você? Eu sou o Marcos Ricardo, engenheiro de jogos da Alquimia do Ser. E eu crio jogos para aprendizado, treinamentos corporativos, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Eu gravei esse vídeo para responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Nos meus jogos, geralmente utilizo dados para definir algumas ações. E daí sai a famigerada pergunta: dado não é sorte? Ou então, o meu processo no jogo é apenas baseado no acaso e na sorte? Eu respondo, não é bem assim. Eu particularmente não acredito em sorte. Não creio que a gente viva num grande mar caótico quando as situações aconteçam de uma forma aleatória e sem significado. Como eu já mencionei, eu sou engenheiro e o sangue científico corre em minhas veias. E apesar de minhas crenças e filosofias a respeito da vida e do universo, hoje eu vou me ater somente ao lado científico disso, que chamamos de sorte. E para isso, eu vou explicar uma experiência científica que acredito que muitos devam ter visto na escola. A experiência da dupla fenda. Eu vou tentar explicar da forma mais simples que eu conseguir. A experiência consta no seguinte: imagine pequenas bolinhas de aço como esta. E elas serão arremessadas aleatoriamente por uma máquina disparar essas bolinhas, até uma superfície onde essas bolinhas ficarão grudadas. E entre a máquina e a superfície, eu coloco uma chapa com uma fenda. Ao disparar as bolinhas, nós vamos perceber que a superfície onde as bolinhas irão grudar repetirão o padrão da fenda por onde elas passaram. Vamos repetir esse experimento, mas colocando uma chapa com duas fendas, uma do lado da outra. Iremos perceber que, como esperado, o padrão de duas fendas se repete na superfície. Até agora, nós vimos como um objeto sólido se comporta nesse experimento, sem muitas novidades, não é mesmo? Mas vamos continuar. Você certamente já arremessou uma pedra no lago e viu as ondas se propagarem de onde a pedra atingiu a água. Vamos ver o que acontece se fizermos essa experiência com estas ondas. Com uma fenda, percebemos que acontece o mesmo com o objeto sólido. O pico da onda segue o alinhamento da fenda e atinge a superfície repetindo o padrão da fenda. Mas será, se eu colocar as duas fendas, o padrão será o mesmo do objeto sólido com duas fendas? Vamos observar. Olha que interessante. Ao sair das duas fendas, as ondas interferem uma na outra e formam na superfície o que é chamado de padrão de interferência, onde as ondas se combinam e formam um padrão de múltiplas fendas na superfície. Vamos resumir. Quando disparamos matéria sólida sobre as duas fendas, obtemos um padrão das duas fendas na superfície. E quando disparamos ondas sobre as duas fendas, obtemos um padrão de interferência com múltiplas fendas. Bom, agora vamos para a parte realmente interessante. Vamos repetir essa experiência ao nível quântico. Vamos arremessar um átomo, que é um pedaço de matéria extremamente pequeno. Se dispararmos o átomo por uma fenda, obtemos o padrão de uma fenda. Mas se colocarmos as duas fendas, o átomo que é matéria, ele se comporta como onda e exibe o padrão de interferência. Não é incrível? Os átomos, que são como bolinhas de aço minúsculas, que seguem o padrão das duas fendas, seguindo o padrão como das ondas. Os cientistas ficaram intrigados com aquilo. Como isso era possível? Então, os cientistas decidiram observar o átomo ao passar pelas fendas e descobrir o que realmente acontecia. E ao fazer a experiência, novamente, aconteceu o que ninguém esperava. O átomo, que parecia saber que estava sendo observado, simplesmente decidiu agir diferente. O átomo exibiu o padrão de duas fendas, ao invés do padrão de interferência, pelo simples fato de estar sendo observado. Quando deixavam de observar o átomo, ele voltava a exibir o padrão de interferência. O que aconteceu? O simples fato de observar a intenção de ver o que acontece mudou o comportamento da matéria. Isso abre portas para muitas coisas para se pensar. E eu volto a falar com você sobre o dado. Não estou dizendo que você vai escolher o número que irá sair, mas de certa forma, nós influenciamos o seu resultado.
no meu caso, quando jogo um dado num jogo de autoconhecimento, seu resultado é a somatória de todas as minhas intenções e, de certa forma, ele reflete os meus medos, minhas virtudes, minhas angústias, minhas esperanças. Enfim, ao lançar o dado, ele mostra as minhas intenções, e isso, na plataforma dos meus jogos, reflete em ações e aprendizado. Eu posso dizer isso com segurança, porque após muitos anos criando jogos e milhares de pessoas já terem os jogados, e 99,9% dos participantes sempre dizem: era isso que eu precisava ouvir, fez todo sentido para mim. E é por isso que eu digo, sorte não existe. Tudo é um reflexo dos seus pensamentos e intenções. E a gente rola uns dados por aí. Até a próxima!